O milionário fica em choque ao descobrir que a mendiga negra que pintou sua loja era sua mãe. Em uma cidade repleta de contrastes, onde arranha-céus reluzentes se erguem ao lado de vielas cheias de grafites vibrantes, uma nova história começava a se desenrolar. Marília Cardoso, uma mãe solteira de olhar forte e expressões que falavam de luta, estava prestes a entrar na loja de Felipe Fernandes, um milionário que carregava dores profundas no coração. Sua filha, Nina, uma pequena de apenas 4 anos, corria ao seu lado, enquanto Marília carregava em suas mãos a esperança de um novo trabalho: pintar um mural. Felipe ainda se recuperava da tragédia que o levara a um abismo de solidão e tristeza, a morte de sua filha Letícia, ocorrida 1 ano atrás. Ele se escondia atrás dos negócios e da dor, mas não conseguia fugir do eco da risada da pequena que um dia alegrou sua vida. Ao entrar na loja, Marília foi recebida por um silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de mê. O coração de Marília apertou. O que isso significaria para a vida tranquila que ela havia construído com Nina? Felipe, por outro lado, observava Marília à distância. Ele sentia a dor da perda se articulando com uma nova forma de conexão. Uma empatia latente. Os traços de Nina lhe traziam à mente a imagem de Letícia. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente, um choque percorreu suas peles. Um lamento silencioso ecoou entre eles. Seria possível que a arte pudesse ajudá-los a curar suas feridas? As semanas passaram e a cidade começou a se encher de murmúrios. O aspecto do mural capturava olhares e conversas, mas a agitação emocional de Marília aumentava a cada dia. A pressão de Helena, a esposa de Felipe, que também vivia seu luto em silêncio, tornava os encontros cada vez mais tensos. A proximidade de Renato, um arquiteto gentil e atencioso, trouxe um novo tipo de conforto à vida de Marília. Uma luz em meio à escuridão. Mas a presença de André, insistente e atormentadora, enquanto o mural ganhava forma, uma tormenta de sentimentos continuava a crescer dentro deles. O passado e o futuro colidiam, e Marília se via à beira de uma escolha devastadora. A verdade sobre os laços entre Marília, Nina e Felipe estava prestes a emergir, como uma tempestade prestes a estourar. O que aconteceria quando todas as peças finalmente se encaixassem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mural ainda estava nascendo, e enquanto as cores dançavam na parede, uma tensão crescente pairava no ar. Marília olhava para Felipe, sentindo algo além da dor ser compartilhada entre eles. Mas então, algo quebrou essa sintonia. A porta da loja se abriu com um estrondo, e André, o pai biológico de Nina, entrou como um furacão. Ele estava alterado, a fúria estampada no rosto. "Você não vai levar minha filha!" gritou ele. O eco da sua voz reverberando pelas prateleiras de luxo. As pessoas nas proximidades pararam e viraram a cabeça. O clima que antes era leve se tornava denso,
pesado. Felipe se virou, o coração acelerando. Ele não era um covarde. Mas havia uma fragilidade em suas memórias que agora ameaçava explodir. O pesadelo de uma vida sem Letícia voltava a atormentá-lo. Marília puxou Nina para perto, os braços protetores em volta da garota. "Calma, André. Isso não é o que você pensa", tentou ela, mas as palavras pareciam fracassar. André veio para frente, as mãos em punhos. "Você pensa que pode ser mãe dela, mas você não é. Você a abandonou." Cada palavra se cortava como um punhal. A tensão era palpável e os olhares dos clientes se tornaram uma audiência. O silêncio saiu do fundo e implorou por libertação, mas nada poderia ser feito. As emoções estavam à flor da pele. Felipe, em um impulso, decidiu intervir. "Isso não é lugar para discutir." "Você precisa se acalmar." Tentou separar a briga, mas André não estava disposto a se conter. Ele avançou e, num momento de pura adrenalina, empurrou Felipe. Felipe caiu e o rosto de Marília se transformou de preocupação em terror. Ao se aproximar de Felipe, uma série de barulhos ecoou fora da loja. Foi a sirene de uma ambulância que, estranhamente, fazia um papel de eletrocardiograma no ar. Mas ninguém estava prestando atenção nisso. Todos estavam fisicamente presentes, mas mentalmente estavam em outro lugar. Mas então aconteceu o impensável. A porta da loja se abriu novamente, e dessa vez uma mulher entrou. Com olhar profundo e expressão confusa, ela se dirigiu para a confusão à sua frente. Felipe, sua voz suave, cortou o caos. O nome dela escapou como se já tivesse sido esquecido. O queixo de Felipe despencou e ele murmurou: "Maria!" A mulher que parecia carregar o peso de um passado sombrio estava ali, diante de todos, como uma aparição viva. Marília congelou, sentindo que a terra se movia sob seus pés. Era impossível. A mãe que ela nunca soube ser parte da história estava agora vai e volta numa realidade que parecia ter se despedaçado. As expressões mudaram e o murmúrio da multidão aumentou. "Maria, você, onde você esteve? Eu pensei que você..." As palavras foram cortadas, a incredulidade estampada em seus rostos. As mentiras, os segredos, tudo começava a se desvelar. O que Marília não sabia e o que Felipe ignorava era que Maria era, na verdade, a irmã de Letícia. E com isso, um universo inteiro de mentiras e segredos começou a desmoronar. A adrenalina correu solta enquanto ela olhava diretamente para Marília. "Você é a mãe dela?" O choque estampado nos rostos de todos só crescia. O tempo parecia parar. E o mural no fundo não era mais uma representação de esperança, mas um conto sombrio, recheado de traumas coletivos e famílias despedaçadas. O que essas revelações iriam significar para Nina? E para todos os envolvidos? As peças estavam finalmente encontrando seus lugares, mas ninguém sabia o quão doloroso o próximo movimento poderia ser. O véu da verdade havia sido puxado, mas a dor que restava estava longe de ser resolvida. Maria olhava para Marília, incredulidade estampada em seu rosto. Você é a mãe dela?" A pergunta cortou o ar, como um fio de tensão que parecia prestes a arrebentar. O silêncio se instalou, pesado e opressivo, enquanto todos observavam a troca entre aquelas duas mulheres. O mural atrás delas, tão vibrante e cheio de emoção, agora parecia mais uma tela dividida entre segredos obscuros e uma verdade devastadora. Marília sentiu um frio na espinha. Ela não sabia o que pensar. Até aquele momento, e a única coisa que importava
era proteger Nina. Que história é essa? Indagou, encarando Maria com olhos que misturavam raiva e dor. A atmosfera estava eletrificada, como um risco prestes a se transformar em chamas. Felipe se levantou, ainda sem conseguir acreditar no que via. Maria, você não pode estar aqui. O que aconteceu? Você sumiu. Ele respirava ofegante, como se suas palavras fossem a única âncora em meio ao turbilhão. Mas a preocupação em seu olhar não se dirigia apenas a Maria. Era sobre a menina que poderia perder novamente. Você não entende, Felipe. Maria continuou, agora com a voz mais firme. A Letícia, ela precisava de proteção. Suas palavras estavam carregadas de significado, mas ninguém sabia ainda o que exatamente queria dizer. O murmúrio da multidão se intensificou. Algumas pessoas já estavam puxando celulares, registrando o momento, como se aquilo fosse um espetáculo. Mas, e a Nina? Marília gritou, com uma mistura de desespero e indignação. O que você quer dela? Aquela pergunta pairava no ar, como um eco macabro. Então, no meio daquela confusão, André, que havia se tornado uma sombra desde que entrou, decidiu dar seu passo. Ele sempre estivera ali, assistindo à cena e esperando uma oportunidade. A verdade é que todos têm suas máscaras, não é, Felipe? Sua voz soava provocativa. Você insiste em se esconder atrás da dor, mas a verdade vai vir à tona. Maria sabe mais do que parece. Suas palavras pareciam veneno. Marília parou. O que André queria dizer? A tensão voltou a subir. Ela olhou para Felipe, seus olhos agora cheios de perguntas, o choque na sua expressão refletindo um espelho quebrado. O que você quer dizer com sabe mais? O que está acontecendo aqui? A emoção era palpável. Os olhares de todos se fixaram em André, que parecia ter a chave de um segredo guardado há muito tempo. O que mais ele sabia? Como se o tempo tivesse parado. O espaço entre eles pulava de expectativa. André começou a falar, seu olhar colhendo os fragmentos de coragem necessários. O que você não sabe, Marília, é que Maria não é apenas a ligação que você acha que ela é. Letícia. Letícia é Nina. Ele soltou as palavras como se fossem uma bomba, e o impacto foi instantâneo. O ar escapuliu dos pulmões de Marília. Como assim? O grito da mulher ecoou, atordoada. Você está dizendo que, o mundo em torno dela girou. As cores do mural tornaram-se borrões, e sua mente não conseguia aceitar a revelação. Você não é a mãe dela. Eu sou o pai dela, e você nunca deveria ter me deixado sair. Foi como uma lâmina afiada que cortou o espaço, revelando verdades obscuras e conexões desconhecidas. Os rostos ao redor se tornaram pálidos, absorvendo a realidade transformadora do que acabara de ser revelado. As reações começaram a surgir como labaredas. Não, isso não pode ser verdade! Marília sussurrou, tombando para um lado, apoiando-se na prateleira. A verdade pareceu adensar-se sobre ela, esmagando suas esperanças e o mundo que achava que conhecia. Felipe a segurou, mas o olhar dele também estava nublado. Você não pode! Estava confuso entre a proteção de Marília e a dor de perder outra criança. Ainda assim, a fúria de André e a angústia de Maria se entrelaçaram no caos, enquanto Nina, inocente no centro do furacão de dor e revelações, olhava sem entender. O que aconteceria com a pequena? O que eles se tornariam agora, nesse emaranhado de mentiras?
O futuro parecia incerto e sombrio. E então, um grito cortou o ar mais forte e mais desesperado do que todos os outros. Mãe! Era Nina. E a única coisa que se podia ouvir depois disso era o peso do silêncio, como se o universo estivesse segurando a respiração. O que aconteceria a seguir, ninguém sabia. Mãe! O grito de Nina cortou o ar e todos os olhos se voltaram para a pequena, que estava agora com o rosto encharcado de lágrimas, confusa e apavorada. A tensão era uma pressão quase palpável e o silêncio que se seguiu era tão intenso que se podia ouvir o coração de cada um batendo rapidamente. Maria, ainda atordoada com a revelação, olhou para a menina, como se estivesse vendo um fantasma. A expressão dela cambaleava entre a dor e o anseio. Nina, eu! O nome da criança saiu como um sussurro, uma súplica. Felipe, sentindo a necessidade de proteger Marília e Nina, deu um passo à frente. Eu não sei o que está acontecendo, mas não vamos fazer isso aqui. Mas suas palavras pareciam pequenas demais, inadequadas para o turbilhão de segredos que acabara de emergir. A multidão estava em choque. Alguns cochichavam entre si. Outros filmavam com celulares, capturando aquele momento como se fosse uma cena de um drama. O olhar de Marília se intensificou, agora fixado em André. Você sabia de tudo isso? Que ela era? A voz dela tremia, cheia de impotência. André, com um olhar sombrio, respondeu lentamente. Eu sabia, mas não somente isso, há mais. O murmúrio da multidão se intensificou. O que ele queria dizer? Uma onda de nervosismo assolou o ambiente. Maria então deu um passo à frente, como que puxada por um destino sombrio. Nina, ela engoliu em seco. Você é mais especial do que imagina. As palavras dela vibravam com humos de tristeza e esperança. Mas o que poderia ser especial aqui? Especial? Como assim? Marília ainda segurava Nina, os olhos fixos em Maria, cheia de desconfiança. O susto era palpável. O mural atrás delas, agora um reflexo trágico da confusão emocional, parecia pulsar, como se estivesse vivo, como a emoção que fervia ali. Porque Maria hesitou, porque a pequena, ela tem dons. Dons que foram passados a ela. Dons que podem mudar tudo. O tempo parecia estagnar novamente, e a multidão prendeu a respiração. Dons? O que isso significava? As palavras dela ressoavam como um eco perturbador. E em um momento tão incerto, os olhos de Nina brilharam de forma estranha. De repente, ela se afastou da mãe, como se um instinto profundo a guiasse. Parem, todos vocês! Ela gritou, com uma voz que parecia ter um poder insuspeitado. Um silêncio profundo se instaurou, enquanto a temperatura no ambiente subitamente caía. Cores começaram a emanar do mural, dançando como se estivesse respondendo à energia da menina. A luz preenchia a loja, ofuscando a visão. A tensão se transformou em um espetáculo desconcertante, e todos foram sugados para o brilho mágico que emanava da pequena. Um grito rouco ecoou de alguém na multidão. O que está acontecendo? E aquele momento se transformou em algo além da realidade. As sombras parecem ganhar forma. As paredes da loja se contorceram. Maria, os olhos arregalados, observou aquilo enquanto um olhar substrato cruzava seu rosto. Não! Não pode ser! O pavor instalou-se em sua expressão, enquanto a luz se intensificava, como se o universo estivesse se reconfigurando. E em meio a tudo isso,
outro grito rompeu as vozes confusas. Cai! Era André, mas a maneira como ele falou tinha um peso. O espalhar da luz se intensificou e a multidão começou a recuar, como se sentisse um instinto primitivo de se proteger do que não podiam compreender. Marília puxou Nina de volta, mas os olhos da menina estavam distantes, como se estivesse conectada a algo muito maior. Mãe, eu sinto. A voz da menina tremia com a intensidade de algo inexplicável. As cores do mural começaram a se distorcer, como se a própria realidade estivesse fraturando. E a luz não era apenas beleza. Havia uma ameaça, um poder que ressoava. A confusão tomou conta, e a ideia de proteção tornou-se complicada demais. Meu Deus! Murmurou Felipe, percebendo uma verdade mais profunda. Ele olhou para Maria, então para Marília. O que isso significava para todos eles? Quais eram as implicações da conexão implícita com aquela criança? E enquanto a luz explodia ao redor, um grito irrompeu que fez o chão tremer. A verdade se revela! E nesse instante carregado de revelação e temor, o mundo parecia desabar ao redor deles. O que aconteceria agora? A história estava prestes a se reescrever, e ninguém estava preparado para o próximo ato. A luz ao redor de Nina parecia pulsar, como se o mural cobrisse vida em um espetáculo de cor e energia. O assombro nas faces da multidão tornava tudo ainda mais intenso. Olhos arregalados, bocas entreabertas. A mistura de medo e fascínio era palpável. Mas dentro de Marília, o instinto primitivo começava a sobressair. A ligação que tinha com sua filha era algo que ela faria de tudo para proteger. "Pare com isso, Nina!" gritou, puxando a menina com força. Mas a pequena parecia distante, absorvida por um poder que ela mesma não compreendia. As cores ao fundo brilhavam, mergulhando a loja em um brilho quase sobrenatural. Felipe, assustado e confuso, se virou para Maria, que parecia ainda mais perturbada. "Você precisa detê-la! O que está acontecendo?" As pessoas começaram a gritar, tentando se proteger daquele fenômeno incontrolável. E então, no meio do caos, a expressão de André se transformou. Antes nervoso, agora seu rosto era uma máscara de determinação. Ele avançou, criando um espaço à sua volta. "Nina, você não sabe o que está fazendo!" Ele berrou, e nessa fração de segundo, uma verdade quase horrenda deixou seus lábios. Você é parte disso!" A revelação pairou no ar como um veneno, perfurando cada coração presente. Você é destinada a isso, a essa arte, e a essência dela pertence a você também. Marília congelou. O que André estava sugerindo? O peso de suas palavras reverberou dentro dela. O que você quer dizer com parte disso? A indignação se misturava com um terror crescente em seu peito. E enquanto suas palavras eram lançadas, o mural começou a mostrar imagens distorcidas de rostos conhecidos. Letícia, Maria, cada uma delas presas em traumas compartilhados. André se virou, o olhar definido. A verdade é que todos nós estamos ligados às memórias que Nina traz. Elas são também de Letícia! As vozes começaram a se sobrepor enquanto cada um tentava processar a descoberta. A multidão se dividiu entre murmúrios e gritos, a confusão crescendo. Marília estava paralisada. O que isso significava para Nina, para seu futuro? E Maria, enquanto processava a revelação, começou a chorar. Mas eu não sabia. Eu tentei te proteger. Letícia era minha única irmã. Ela estava em estado de choque. O
peso da culpa era visível. Nesse instante, algo surgiu na mente de Felipe e seus olhos se arregalaram. Você não pode estar falando sério. A conexão deles? Isso é real? Ele girou, a mente girando em torno da possibilidade de perder outra vez. A ideia de que Nina abrigava a essência de Letícia, que Maria fosse a última conexão com a história dele, tudo isso estava se entrelaçando em um emaranhado de dor e amor. Mas a tensão explodiu. Uma força invisível começou a aterrorizar o espaço. O chão tremeu e as prateleiras da loja começaram a balançar. A energia emanava de Nina, e não era apenas energia, era dor, era amor, era o passado colidindo com o futuro de maneira devastadora. Saia do caminho! Gritou Marília, puxando a criança contra si. Mas uma onda de luz ainda mais intensa jorrou de Nina, e aquela explosão iluminou toda a sala, apagando todos os pensamentos lógicos. Então uma onda de calor. E, no ápice, a luz explodiu em uma série de cores vibrantes, quase como um furacão engolindo tudo ao redor. E com um estrondo, Era Letícia! A luz ao redor de Nina parecia pulsar, como se o mural cobrisse vida em um espetáculo de cor e energia. O assombro nas faces da multidão tornava tudo ainda mais intenso. Olhos arregalados, bocas entreabertas, a mistura de medo e fascínio era palpável, mas dentro de Marília o instinto primitivo começava a sobressair. A ligação que tinha com sua filha era algo que ela faria de tudo para proteger. Pare com isso, Nina! Gritou, puxando a menina com força. Mas a pequena parecia distante, absorvida por um poder que ela mesma não compreendia. As cores ao fundo brilhavam, mergulhando a loja em um brilho quase sobrenatural. Felipe, assustado e confuso, se virou para Maria, que parecia ainda mais perturbada. Você precisa detê-la. O que está acontecendo? Sua voz tremia, ecoando sua angústia enquanto tentava entender a situação. Mas antes que Maria pudesse responder, o que parecia ser uma onda de energia saltou do mural e atingiu a multidão. Foi como se um choque de realidade tivesse caído sobre eles. As pessoas começaram a gritar, tentando se proteger daquele fenômeno incontrolável. E então, no meio do caos, a expressão de André se transformou. Antes nervoso, agora seu rosto era uma máscara de determinação. Ele avançou, criando um espaço à sua volta. Nina, você não sabe o que está fazendo. Ele berrou. E nessa fração de segundo, uma verdade quase horrenda deixou seus lábios. Você é parte disso? A revelação pairou no ar como um veneno, perfurando cada coração presente. Você é destinada a isso, a essa arte, e a essência dela pertence a você também. Marília congelou. O que André estava sugerindo? O peso de suas palavras reverberou dentro dela. O que você quer dizer com parte disso? A indignação se misturava com um terror crescente em seu peito. E, enquanto suas palavras eram lançadas, o mural começou a mostrar imagens distorcidas de rostos conhecidos. Letícia, Maria, cada uma delas presas em traumas compartilhados. André se virou. O olhar definido. A verdade é que todos nós estamos ligados. As memórias que Nina traz, elas são também de Letícia. As vozes começaram a se sobrepor, enquanto cada um tentava processar a descoberta. A multidão se dividiu entre murmúrios e gritos, a confusão crescendo. Marília estava paralisada. O que isso significava para Nina, para seu futuro? E Maria, enquanto processava a revelação, começou a chorar. Mas,
Eu não sabia. Eu tentei te proteger. Letícia era minha única irmã. Ela estava em estado de choque. O peso da culpa era visível. Nesse instante, algo surgiu na mente de Felipe, e seus olhos se arregalaram. Você não pode estar falando sério. A conexão deles, isso é real? Ele girou, a mente girando em torno da possibilidade de perder outra vez. A ideia de que Nina abrigava a essência de Letícia, que Maria fosse a última conexão com a história dele, tudo isso estava se entrelaçando em um emaranhado de dor e amor. Mas a tensão explodiu. Uma força invisível começou a aterrorizar o espaço. O chão tremeu e as prateleiras da loja começaram a balançar. A energia emanava de Nina, e não era apenas energia, era dor, era amor, era o passado colidindo com o futuro de maneira devastadora. Saia do caminho! Gritou Marília, puxando a criança contra si. Mas de uma onda de luz ainda mais intensa jorrou de Nina, e aquela explosão iluminou toda a sala, apagando todos os pensamentos lógicos. Então uma onda de calor, e no ápice, a luz explodiu em uma série de cores vibrantes, quase como um furacão, engolindo tudo ao redor. E com um estrondo, um racha percorreu o mural. O que era arte virou caos, e uma sombra se libertou de dentro dele. Uma figura emergiu, uma terceira mulher, com uma expressão profunda de serenidade, olhos que encaravam o vazio. Finalmente, eu estou de volta. A voz dela ecoou e bateu como um trovão. Era Letícia. Mas o que ninguém esperava era a transformação que parecia se desdobrar. Letícia começou a brilhar com uma luz que não parecia natural. Seus olhos agora começaram a escurecer lentamente. As cores ao seu redor fizeram um vórtice, e o que deveria ser um reencontro se transformou em um espetáculo aterrador. Eu não sou mais quem você pensa que sou. As palavras dela foram acompanhadas por um eco que reverberou nas mentes de todos. Os rostos se retorceram em choque, enquanto a verdadeira essência de Letícia começava a emergir. Ela não era a criança que havia partido, era algo muito mais poderoso. Algo que transcendeu a vida e a morte. Eu sou a guardiã do que se perdeu. E agora, vocês estão todos envolvidos na minha luta. O ar ficou pesado e uma onda de pavor percorreu a multidão. André recuou, a expressão no rosto mudando rapidamente de incredulidade para medo. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, sua voz um fio de tensão. Mas a atenção de Letícia estava fixada em Nina. Você é a chave, Nina! O portal! E agora, o que vai acontecer depende de você. As palavras reverberaram em um ritmo acelerado, como um tambor que batia sem parar. Marília, segurando Nina, sentiu seu coração acelerar. Nina, não escute! Nós precisamos sair daqui. Mas a pequena, com um olhar que refletia uma sabedoria que não deveria ter, balançou a cabeça. Eu quero ajudar, respondeu Nina, como se uma força invisível a atraísse. A verdade se desenrolava diante de todos, e o desespero começou a se espalhar. Então, como se o universo inteiro tivesse se alinhado para uma revelação explosiva, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela da loja estilhaçou-se em 1000 pedaços. A multidão gritou, e o que parecia ser uma força caótica, uma onda de sombras emergiu dela, como se algo muito mais maligno estivesse prestes a entrar naquela realidade. O mundo virou de ponta cabeça e a pergunta pairou no ar. O que Nina estava prestes a despertar? O que estava realmente encerrado na essência de Letícia?
A luz ao redor de Nina parecia pulsar, como se o mural cobrisse vida em um espetáculo de cor e energia. O assombro nas faces da multidão, mas dentro de Marília, um instinto primitivo começava a sobressair. A ligação que ela tinha com sua filha era algo que ela faria de tudo para proteger. "Pare com isso, Nina!" gritou, puxando a menina com força. Mas a pequena parecia distante, absorvida por um poder que ela mesma não compreendia. As cores ao fundo brilhavam, mergulhando a loja em um brilho quase sobrenatural. Felipe, assustado e confuso, se virou para Maria, que parecia ainda mais perturbada. "Você precisa detê-la. O que está acontecendo?" Sua voz tremia, ecoando sua angústia, enquanto tentava entender a situação. Mas antes que Maria pudesse responder, uma onda de energia saltou do mural e atingiu a multidão. Um choque de realidade caiu sobre eles. As pessoas começaram a gritar, tentando se proteger daquele fenômeno incontrolável. No meio do caos, a expressão de André se transformou. Antes nervoso, agora seu rosto era uma máscara de determinação. Ele avançou, criando um espaço à sua volta. "Nina, você não sabe o que está fazendo!" ele berrou. E nesse momento, algo chocante e devastador aconteceu. Uma voz alta e arrepiante ecoou de dentro de Nina. A finalização deste ciclo chegou. A pequena fechou os olhos e uma explosão de energia irrompeu dela, misturando-se à luz do mural, formando um redemoinho que dançava pelos ares. E, quando a luz atingiu seu auge, um clarão imenso tomou conta da loja, cegando a todos. Quando a luz se dissipou, algo estava diferente. André não estava mais de pé. Ele flutuava no ar, cercado por uma aura mística. Os olhos dele brilhavam em um tom vermelho profundo, e um sorriso distorcido se espalhou pelo seu rosto. "Finalmente, você se manifestou, Nina", disse ele, com uma voz que não parecia dele. "Você é a verdadeira filha do poder." O terror instantâneo tomou conta de Marília e Felipe. "O que está acontecendo?" gritou Marília, com a garganta apertada. "Quem é você?" "Eu sou André, mas não sou apenas isso. Sou parte da essência que está em você. Eu sou a sombra que tenta retornar ao mundo." A voz de André reverberou com uma força sobrenatural. Maria olhou para ele, o pânico refletido em seus olhos. "Você está mentindo. Não pode ser verdade." Sua expressão passou de choque a desespero. Mas as palavras de André ecoavam algo dentro dela. Nina então olhou para sua mãe, e a expressão de inocência estava longe. "Mãe, não se preocupe, ele está certo. Sempre estive aqui. É hora de acordar." O peso das palavras caiu sobre Marília como uma rocha. "Não, você não pode mudar. Você é minha filha." Marília chorou com o coração despedaçado. A realidade em que sua vida se baseava estava ruindo, e a sensação de perda a atingiu. As paredes ao redor deles começaram a vibrar, e o mural se transformava a cada segundo, recriando imagens dela, de Letícia, de Maria, cada uma presa em traumas compartilhados. Parecia que toda a história se desenrolava bem diante dos olhos deles, como um filme tortuoso. "Agora todos vocês verão a verdade. Eu sou o vínculo entre o que foi e o que será." E Nina! Nina é a chave para abrir as portas de um mundo que há muito estava trancado. Ele riu, mas não era um riso feliz. Era uma risada que raiava em crueldade e poder. Ao ouvir isso, uma onda de choque percorreu a multidão. As pessoas começaram a gritar, e algumas correram em direção à saída.
enquanto outras estavam paralisadas, esperando mais revelações sobre o que estava por vir. Marília sentiu o estômago revirar. "Nina!" gritou mais uma vez, mas a expressão da pequena estava longe daquela criança que ela conhecia. O que ela havia perdido? O que André realmente era? E, nesse instante, a luz ao redor dela começou a se concentrar e o mural explodiu em um turbilhão de cores vibrantes. De repente, tudo parou. O tempo se estendeu como um elástico, prestes a se arrebentar. Uma nova revelação estava prestes a surgir, um segredo que poderia transformar tudo. Quem era realmente André? E qual era o futuro de Nina nesse emaranhado de sombras e luz? O extrato de tensão mantinha todos presos, enquanto cada um tentava encontrar um sentido na nova ordem das coisas. As chances de resgatar o que restava da vida que conheciam começavam a minguar. Uma escolha se aproximava, mas o que mais estava por vir? O que significava tudo isso para o futuro deles? A luz ao redor de Nina pulsava com uma intensidade desconcertante, e o mural irradiava cores que pareciam dançar em resposta. Mas no ar havia um pressentimento, uma tensão prestes a explodir. Marília segurou a mão da filha com força. Seu coração disparado, mesmo enquanto a pequena parecia cada vez mais absorta nesta nova realidade. "Nina, olhe para mim!" Marília gritou, sentindo-se presa entre o desespero e a determinação. Mas a garota não reagia. A energia pulsante da luz a atraía como um imã. A multidão estava paralisada, os rostos pálidos e chocados, enquanto que antes parecia um reencontro mágico, agora se transformava em uma cena de terror. "Saia da frente!" Felipe gritou, tentando criar um espaço ao redor de Marília e Nina. Mas a atmosfera densa de expectativa tornava tudo difícil, como se o ar estivesse congestionado. Foi então que, no auge da luz, uma ressonância profunda surgiu do mural, roubando a atenção de todos. Um som que parecia ecoar de um lugar profundo e antigo. A luz se dividiu em formas e uma sombra começou a se formar. Uma figura tomou forma entre os brilhos e a reação coletiva foi instantânea. Gritos, olhos arregalados, um medo que se espalhava como fogo em campo seco. "Letícia!" exclamou Maria, confusa, olhando fixamente para a figura que agora se materializava, uma versão distorcida da filha. Mas não era Letícia. "Não mais. Eu não sou mais aquela criança", disse a figura, sua voz reverberando como um eco distorcido. "Eu sou a essência do que poderia ter sido. O que você não sabe é que a conexão com vocês nunca esteve perdida, mas sujeita a controle. O controle de André." O rosto de Marília se contraiu, reconhecendo a malícia nas palavras da figura. Então a sombra virou para André, que estava flutuando, o desejo por poder refletido nos olhos avermelhados, como se aquele momento vivesse na macabra glória do desequilíbrio. "Você sempre soube o que estava fazendo", ela continuou, uma tristeza profunda em seu tom, enquanto o horror se moldava na expressão de André. "E se há algo que você ignorou, é que essa luta não é apenas entre nós. É sobre a energia que unifica todas essas vidas." André riu, mas era uma risada que não contava com a sanidade. "Eu tomei as rédeas. Foi sempre meu propósito. Acha que eu permitiria que essa linha se rompesse? Não posso deixar que você faça o que quiser."
Nesse momento, com um movimento rápido e inesperado, a figura estendeu a mão, canalizando uma explosão de luz poderosa, que envolveu André em uma corrente eletrificada que parecia puxá-lo para um abismo. Ele gritou, e a multidão encolheu-se de medo, o pavor tomando conta do espaço. Você não pode controlar a verdade! A essência de Letícia gritou. O poder emanava dela, um espectro de luz crua. As cores se tornaram mais vibrantes, e em um instante parecia que o mural, antes belo, agora se tornava uma representação cruel da luta entre essas forças. Então, a verdadeira bomba. Eu sou a guardiã deste portal, mas não apenas isso, a verdadeira mãe de Nina. Os rostos ao redor congelaram, e cada palavra cortou o ar como uma faca. O choque era indescritível, uma reviravolta. Marília ficou estática, seu coração disparando contra as paredes do peito. Não! Gritou, sentindo um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? A confusão e a dor batiam contra as paredes emocionais, e ela se virou para Felipe, que estava igualmente atônito. Era como se as peças de um quebra-cabeça se rearranjassem diante de seus olhos, criando uma imagem que não tinham desejado ver. A multidão estava em estado de frenesi, murmúrios enchendo o ar. Mas Marília só podia ouvir sua própria respiração rápida. Nina é minha filha! Meu coração não deixará que isso seja verdade! Mas a essência de Letícia sorriu, um sorriso que misturava compaixão e dor. Você não percebe? A verdade sempre esteve aqui. Nina é a conexão entre os mundos que lutam por equilíbrio. O que você pensava que era uma escolha é, na verdade, a permissão. Outro grito ecoou, mas desta vez não foi de desespero. Foi Nina levantando a voz. Mãe, eu não sabia! Mas não posso ser só sua. Precisamos entender. O desespero instalou-se onde tudo parecia se misturar. O que aconteceria agora? As conexões se entrelaçavam e segredos que deveriam ter permanecido enterrados estavam agora sob a luz implacável da verdade. O que isso significaria para suas vidas? E mais importante, poderiam todos sobreviver a esta nova revelação? A luz ao redor de Nina pulsava com uma intensidade desconcertante. E o mural irradiava cores que pareciam dançar em resposta. Mas no ar havia um pressentimento, uma tensão prestes a explodir. Marília segurou a mão da filha com força, seu coração disparado, mesmo enquanto a pequena parecia cada vez mais absorta nesta nova realidade. Nina, olhe para mim! Marília gritou, sentindo-se presa entre o desespero e a determinação. Mas a garota não reagia. A energia pulsante da luz a atraía como um ímã. A multidão estava paralisada, os rostos pálidos e chocados, enquanto o que antes parecia um reencontro mágico agora se transformava em uma cena de terror. Saia da frente! Felipe gritou, tentando criar um espaço ao redor de Marília e Nina. Mas a atmosfera densa de expectativa tornava tudo difícil, como se o ar estivesse congestionado. Foi então que, no auge da luz, uma ressonância profunda surgiu do mural, roubando a atenção de todos. Um som que parecia ecoar de um lugar profundo e antigo. A luz se dividiu em formas, e uma sombra começou a se formar. Uma figura tomou forma entre os brilhos, e a reação coletiva foi instantânea. Gritos, olhos arregalados, um medo que se espalhava como fogo em campo seco. Letícia! Exclamou Maria confusa, olhando fixa. Mas não era Letícia. Não mais. Eu não sou mais aquela criança, disse a figura, sua voz reverberando como um eco distorcido. Eu sou a essência do que poderia ter sido.
O que você não sabe é que a conexão com vocês nunca esteve perdida, mas sujeita a controle, o controle de André. O rosto de Marília se contraiu, reconhecendo a malícia nas palavras da figura. Então, a sombra virou para André, que estava flutuando, o desejo por poder refletido nos olhos avermelhados. Como se aquele momento vivesse na macabra glória do desequilíbrio. Você sempre soube o que estava fazendo, ela continuou, uma tristeza profunda em seu tom, enquanto o horror se moldava na expressão de André. E se há algo que você ignorou, é que essa luta não é apenas entre nós, é sobre a energia que unifica todas essas vidas. André riu, mas era uma risada que não contava com a sanidade. Eu tomei as rédeas? Foi sempre meu propósito? Acha que eu permitiria que essa linha se rompesse? Não posso deixar que você faça o que quiser. Nesse momento, com um movimento rápido e inesperado, a figura estendeu a mão, canalizando uma explosão de luz poderosa, que envolveu André em uma corrente eletrificada que parecia puxá-lo para um abismo. Ele gritou, e a multidão encolheu-se de medo, o pavor tomando conta do espaço. Você não pode controlar a verdade. A essência de Letícia gritou. O poder emanava dela, um espectro de luz crua. As cores se tornaram mais vibrantes, e em um instante parecia que o mural, antes belo, agora se tornava uma representação cruel da luta entre essas forças. Então a verdadeira bomba. Eu sou a guardiã deste portal, mas não apenas isso. Eu sou também a verdadeira mãe de Nina! Os rostos ao redor congelaram, e cada palavra cortou o ar como uma faca. O choque era indescritível, uma reviravolta. Marília ficou estática, seu coração disparando contra as paredes do peito. Não! Gritou, sentindo um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? A confusão e a dor batiam contra suas paredes emocionais. E ela se virou para Felipe, que estava igualmente atônito. Era como se as peças de um quebra-cabeça se rearranjassem diante de seus olhos, criando uma imagem que não tinham desejado ver. A multidão estava em estado de frenesi, murmúrios enchendo o ar, mas Marília só podia ouvir sua própria respiração rápida. Nina é minha filha! Meu coração não deixará que isso seja verdade. Mas a essência de Letícia sorriu. Um sorriso que misturava compaixão e dor. Você não percebe? A verdade sempre esteve aqui. Nina é a conexão entre os mundos que lutam por equilíbrio. O que você pensava que era uma escolha é, na verdade, a permissão. Outro grito ecoou, mas desta vez não foi de desespero. Foi Nina, levantando a voz. Mãe, eu não sabia. Mas não posso ser só sua. Precisamos entender. O desespero instalou-se, onde tudo parecia se misturar. O que aconteceria agora? As conexões se entrelaçavam, e segredos que deveriam ter permanecido enterrados estavam agora sob a luz implacável da verdade. O que isso significaria para suas vidas? E mais importante, poderiam todos sobreviver a esta nova revelação? E nesse momento de silêncio ensurdecedor, uma nova figura emergiu do nada, se materializando no centro da confusão. Era uma mulher alta, cabelos longos e negros que pareciam uma sombra viva. Seus olhos, de um azul que parecia brilhar como estrelas, fixaram-se em Nina, e uma onda de terror percorreu a multidão. Vocês acham que entenderão tudo isso? A voz da mulher ecoou, clara e penetrante. Deixe-me apresentar a verdadeira controladora deste ciclo. Eu sou Raquel, a mãe verdadeira de todos vocês. O ar parecia desaparecer e o choque virou um turbilhão de emoções. Marília, agora de coração acelerado, olhou para Raquel, o rosto pálido.
tentando processar o que acabara de ouvir. O que você quer dizer com isso? Ela sussurrou. O vazio na barriga se expandindo, uma sensação de que o chão havia desmoronado sob seus pés. Raquel sorriu, um sorriso enigmático que misturava poder e a dor de antigas feridas. Eu sou a razão pela qual tudo isso se conecta. O ciclo de dor e reconhecimento, todas as suas vidas entrelaçadas, são culpa minha. As pessoas ao redor começaram a sussurrar em voz baixa, o que parecia uma história de horror se desdobrando diante deles. Marília, tomada pela confusão, precisou se segurar nas prateleiras, incapaz de lidar com a avalanche de informações. Nina, Raquel chamou, agora com uma suavidade inesperada. Você é mais do que apenas a filha de Marília. Você é a chave para minha libertação. E para criar um novo começo, a pensão explodiu em uma onda de murmúrios. O mundo virou de ponta cabeça e agora todos se perguntavam a que se referia Raquel. Nenhum deles sabia que o verdadeiro jogo acabaria de começar. O poder desatado poderia tanto libertar quanto condenar. E em meio ao caos, a pergunta ficou pairando. Quem realmente era Nina? E qual seria o seu papel neste emaranhado de vidas? A luz emanava de Nina como um farol, ofuscando os rostos atônitos das pessoas ao redor. O mural pulsava, vibrando com a intensidade das emoções que se entrelaçavam. Marília estava em choque, a mente girando com a revelação de Raquel. O que você quer dizer com isso? O grito dela ecoou no ar pesado. Cada letra pesava, como se estivesse moldando o destino de todos. Raquel deu um passo à frente, o olhar fixo na menina. Nina, você não é só a filha de Marília. Você é a essência de todas as vidas conectadas. Você é a ponte entre o passado e o futuro. Enquanto falava, as cores do mural mudavam de forma, se contorcendo como se estivessem refletindo as emoções de cada um ali presente. André, agora preso em sua própria culpa, deslizou para trás, a confiança escorregando de suas mãos como areia. Isso não é possível. Nina nem pode ser isso. Sua voz, antes cheia de poder, agora soava como um sussurro. A tensão era palpável. A multidão assistia, sem saber se deveria gritar, correr ou ficar paralisada diante do que estava se desenrolando. Nina, ainda absorta na luminosidade, respondeu: Eu só quero entender. Mãe, me ajude! A pequena estendeu a mão, buscando a conexão, a certeza que essas revelações ameaçam tirar. Marília sentiu o nó ganhar força em sua garganta, mas a determinação começou a crescer. Nina, olhe para mim! Não deixe que isso leve você para longe de mim! Gritou, e a força em suas palavras cortou o ar como um aço. Ela se lançou à filha, seus corações pulsando em um ritmo frenético. Raquel sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Havia compaixão ali. Você precisa confiar. Enquanto falava, a luz ao redor começou a se dispersar, formando um campo de energia que envolvia todos os presentes. Felipe se aproximou, um novo entendimento brilhando em seu olhar. O que você quer dizer com harmonia? O que precisamos fazer? Ele encarava Raquel, cercado por um medo profundo, mas também por uma esperança inegável. Raquel olhou para ele com firmeza. Precisamos unir nossas forças. Vocês são mais poderosos juntos do que imaginam. Somente assim podemos derrotar a sombra que André liberou. Sua voz era forte, cheia de determinação. Então, como se tivesse recebido um comando, Nina ergueu as mãos
e uma onda de luz começou a emanar dela. Eu faço isso por todos nós, para que possamos ser livres. E no momento em que a luz envolveu todos, uma onda de energia pulsante varreu a loja. E a sombra que antes atormentava as vidas de todos começou a encolher, a recuar diante do brilho. O mural se transformava, mostrando imagens de amor, de união, de reconciliação. Os traumas do passado dançavam na luz, sendo apagados um a um. A multidão assistia com lágrimas nos olhos, enquanto o peso da história começava a se dissipar. E num último ato de bravura, Nina olhou para sua mãe e disse: "Vamos, mãe." E juntas elas avançaram, unidas. A luz explodiu e em uma onda de cor e força, o que antes era dor e desespero se transformou em um renascimento vibrante. No entanto, mesmo enquanto a luz brilhava, uma pergunta pairava no ar. Seria essa a verdadeira libertação ou apenas um novo começo para uma luta que ainda estava por vir? Quando a luz finalmente se acalmou, o que o futuro reservava para elas? E com o desfecho da batalha, uma nova história estava prestes a começar. Ei, se você chegou até aqui, não perca tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajuda a gente a crescer. Deixe sua marca nos comentários, inundando a sessão com suas reações e teorias sobre esse final. Você também não pode esquecer de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Vamos juntos nessa jornada!